Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Espírito Santo que Ele nos dê sabedoria. Pai, Tua palavra será aberta. Que o Teu Espírito venha nos transformar e que o que será falado aqui seja a palavra do Senhor, Tua palavra, e seja viva e eficaz. Em nome de Jesus. Amém. Chegou o grande dia, o dia do juízo. Nós estamos fazendo uma série de festividades bíblicas. Cada sábado nos últimos meses, nas últimas semanas, foi um tema. Falamos sobre a Páscoa. Jesus Cristo é o que morre por nós, a nossa Páscoa. Falamos sobre as primícias, Jesus é as primícias dos que dormem. Falamos sobre o Pentecostes, Jesus envia o seu Espírito, o outro Consolador. Falamos na semana passada sobre as trombetas, e se você não viu o toque do chofar, perdeu a oportunidade. Nós temos uma pessoa de longe, o Edgar esteve aqui e tocou para nós o chofar, mas você pode depois, vai estar esse vídeo no YouTube, você pode estar assistindo. E hoje nós vamos falar sobre o Yom Kippur, ou dia do perdão, ou dia do juízo, depende de que lado você está, tá bom? A gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso. Eu fiquei de terminar o assunto na semana passada, as trombetas no livro de Apocalipse. Eu fiz um paralelo falando que as trombetas anunciam algo, e o significado das trombetas, e daí vai ser uma história para frente, uma análise aí da galera, da liderança da igreja, quando a gente consegue trabalhar a questão profética aqui. Mas uma análise curta, tá? As 7 trombetas do livro de Apocalipse, que começam ali no capítulo 11, se fôssemos trazer o significado, e não vou trabalhar agora, não vou trabalhar com vocês, como se dá essa interpretação, como se chega a essa interpretação, mas seria uma sequência. Qual é? Juízo de Deus sobre Jerusalém. 2, segunda trombeta, queda do Império Romano. Terceira trombeta, apostasia da igreja cristã. Quarta trombeta, trevas da Idade Média, trevas da Idade Média, não das Idades Médias, tá? Quinto, trombeta, surgimento e progresso do islamismo. Sexta trombeta, o Império Otomano e sua queda, junto com o Império Bizantino. E sétima trombeta, coloca em movimento os eventos finais. Como assim? Quando você está lendo até a sexta trombeta no livro de Apocalipse, tem uma pausa. E nessa pausa é aberto um livrinho, que nós compreendemos que é o livro de Daniel. Então, entre a sexta e a sétima trombeta, ocorre a busca pelo estudo do livro de Daniel, que vai culminar com a sétima trombeta e os eventos finais. Sobre os eventos finais nós já vamos entrar agora. Por quê? Porque é importante compreender o dia do juízo no Antigo Testamento e como isso vai dar no Novo Testamento, mais específico no livro de Apocalipse. Vale ressaltar, que eu falei semana passada, que as trombetas são o quê? Um anúncio de algo que está acontecendo, ou que vai acontecer, preparando. E durante 7 meses, os 7 meses que antecediam o mês do Yom Kippur, era-se tocado trombeta no início de cada mês, para dizer, o dia do juízo está chegando. Fiquei devendo isso daqui na semana passada, completamos a ideia. Vamos agora para a parte. Meu primeiro Yom Kippur. Essa daqui foi a primeira igreja do meu pai. Era uma casa, não existe mais ela hoje. Ela virou um prédio muito bonito, mas e a Bet Benei foi para outro lugar. A comunidade judaica, ela tem o nome Bet Benei de Sion, Casa dos Filhos de Sião. Meu pai foi trabalhar ali e foi trabalhar nessa comunidade. Era um projeto missionário da igreja. É um projeto missionário, nós temos em alguns lugares, Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo, Campinas, se não me engano em Recife também, e Manaus. O projeto, o que acontece? Todo judeu, ele tem que pelo menos participar de 3 festas. E o dia do perdão
É um dia obrigatório. Em Jerusalém se para. Eu nunca vi um país parar. Mas em Israel, em Jerusalém, a capital, se para durante um dia, com exceção do bombeiro, exército, polícia e hospital. E já aconteceu uma vez de algum dos povos ali ao redor, na Palestina, atacar Israel no dia do perdão. Eles estavam todos de jejum e oração e eles atacaram, fizeram a guerra de Yom Kippur. Mas o meu primeiro Yom Kippur foi interessante, porque o dia da expiação ele pode cair durante a semana ou num sábado. Judeu não faz jejum no sábado. Sábado é um dia de festa. Então tem que ter comida, e bastante comida, e tem que ser festa. Porém, se cair o dia do perdão no sábado, se irá fazer jejum. No texto de Levítico que nós vamos ler, eu vou abrir daqui a pouco para vocês não vão ver que tem ali jejum. Diz que deve o coração ser contrito. Mas se conclui que, se é um dia para eu dedicar e fazer uma reflexão, eu vou me abster de tudo, para que a minha mente esteja ligada a Deus. E no caso, um daqueles anos que meu pai estava ali organizando, o Yom Kippur, a festa ela era utilizada para trazer as pessoas para dentro da comunidade e criar interesse e mostrar Jesus Cristo. Por isso que eles utilizavam e por isso que eles utilizam esse nome, Bet Beni Zion, e por isso que eles praticam as festas ainda. E meu pai trouxe, eu acho que era um dos primeiros, e se organizava, era uma casa onde a sala era o templo, e a arca onde fica a Torá, ela deve ficar direcionada, e o povo deve ficar direcionado para Jerusalém. Então, consequentemente, era uma casa em L, onde a cozinha ficava atrás exatamente de onde ficava a Arca da Aliança, a Arca da Torá, que é um baú. Não sei se vocês estão conseguindo imaginar. Da próxima eu desenho no Paint, bonitinho ali. Sou um ótimo desenhista. Brincadeira essa parte. Mas ela ficava ali. E na cozinha dava acesso. Então, a primeira coisa, quando você saía do corredor, era a cozinha. E o jejum ele é obrigatório para crianças, adolescentes acima de 12, para as meninas, e meninos 13. E idosos não é obrigatório. E meu pai estava ali no momento fazendo as orações, e chegou às 11 horas, minha mãe falou, tem que alimentar o Samuel e minha irmã. E foi alimentar. E eu amo macarrão. Mas naquela época, essa questão de alimentar, né? Eu não comia macarrão com molho, só alho e óleo. E minha mãe foi fazer macarrão, alho e óleo. Ao meio-dia, com um aroma suave, entrou dentro do templo. Enquanto todo mundo estava orando, jejuando, meu pai estava bravo, que eu estava comendo o meu macarrão alho e óleo. Nunca mais eu comi macarrão alho e óleo no dia do perdão. Eu continuei comendo, mas era bolacha com água e sal e frutinha. Era isso, meus próximos 4 anos de Yom Kippur. É um dia que ficou marcado, porque depois meu pai zoou, a gente zoou até hoje, que foi exatamente para testar a fé dos irmãos. É um jejum de 24 horas, no pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado. 24 horas de jejum. E termina o Yom Kippur com o toque do shofar e se tem festa. Muita festa. Come, senta para jantar e para agradecer a Deus, porque Ele foi bom e a sua misericórdia se renovou. E é sobre isso que eu vou falar. Dia do perdão ou dia do juízo? Depende. Mas esse é o dia conhecido como um grande e terrível dia, ou o dia aguardado por todos. O texto ele se encontra em Levítico capítulo 16, você pode abrir sua Bíblia em Levítico capítulo 16, enquanto você abre. Semana passada eu falei para vocês, e eu citei que existe o tipo e o antítipo. Nós entramos na parte do antítipo, e nós temos que ter essa ideia. O santuário ele é baseado, ele é uma sombra do santuário celestial. Então, quer dizer que o que tínhamos na terra era uma maquete das coisas celestiais. Existe um santuário no céu.
Pode não ser da mesma forma, no sentido de ter um candelabro, e quando você vai para os evangelhos mais específicos, quando você vai para o Novo Testamento, no livro de Apocalipse, você vê os elementos do santuário ali apresentados quando João vai para o céu. Então, é uma figura, é uma imagem, e quando Deus manda para cá é para ilustrar algo, e Ele institui o santuário para ilustrar algo. O que é esse algo? Vamos estudar um pouquinho sobre isso. Outra informação necessária, a estrutura do livro de Levítico. A estrutura do livro de Levítico é para culminar em Levítico 16. Você pode ver, é conhecido como estrutura quiástica, onde há paralelos entre os textos. O capítulo 1 ao 7 vai falar de rituais de sacrifício. O capítulo 23 a 25 vai falar de rituais também, só que de rituais das festas. O capítulo 8 a 10 vai falar sobre os sacerdotes ordenados. No capítulo 21 e 22 vai falar sobre a qualificação dos sacerdotes. No capítulo 11 a 15 vai falar do ritual de pureza, o que torna o ser humano puro e impuro. No capítulo 18 a 22 vai falar também ritual de pureza, o que torna o ser humano puro e impuro, culminando no centro o dia da expiação. O ponto central de Levítico é o dia da expiação. Conseguiram ter essa imagem? Então é sobre isso que nós vamos estudar. Sobre o dia da expiação, o Yom Kippur. Capítulo 16. Os versos do capítulo 2 até o 10, ele vai ser descrito ali, o primeiro ato, introdução e o primeiro ato. O que é esse dia e como vai ser esse dia? O que deve ser escolhido, o que deve ser selecionado? Então é selecionado 2 bodes, é selecionado qual bode vai para o Senhor e qual bode vai ser eliminado do povo. No capítulo 11 a 22 vem o segundo ato, como vai funcionar o ritual de purificação do tabernáculo, como vai ser tirado a impureza, e a última parte, o rito de conclusão e a instituição do dia da expiação. E daí vem a parte final, qual vai ser a data do dia da expiação, ok? Como vai ser, o que deve acontecer com o sacerdote, tudo isso vem na parte final. Aí vai tarefa de casa, porque a gente não vai ter tempo. O tempo aqui é curto, mas você precisa ler. Você precisa ler esse texto em casa para você entender o que eu vou falar aqui, no sentido de, o pastor falou isso, está aqui nesse texto, o pastor falou aquilo, não entendi isso daqui, traz de perguntinha depois para a gente responder, não aqui, mas a gente responde no particular, se quiser mandar mensagem também. Mas o verso que eu quero ler com vocês é do verso 29 a 31, um pouco mais específico na parte da está na minha mão, mas da instituição, diz assim, do verso 29 até o 31. Isso vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, é um sábado dos sábados, vai dizer o texto, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre nós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e serei purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Sábado dos sábados, é dito ali, afligireis as vossas almas, e porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos. Como funcionava? Deveria se fazer o sacrifício de holocausto e um sacrifício de pecado, pelo pecado. Eu expliquei semana passada um pouquinho sobre cada um dos dois, mas o pecado é de arrependimento, o holocausto é de reconhecimento. Quem Deus é, eu preciso de Deus. E no caso, nesse sacrifício eram trazidos 2 bodes, e o texto vai dizer ali, um bode para o Senhor, e o outro, a expressão vai dizer para Azazel.
Um desses seria sacrificado e o outro seria eliminado do povo. Como era escolhido? Por sorte. Era-se feito, e era para trazer também nesse dia carneiro. Então era feito sacrifício pelo povo, era feito um sacrifício pelo sacerdote, e começava-se ali um ritual, aonde o sacerdote iria imolar o bode para o Senhor, iria matar o bode para o Senhor, aqui no pátio, aonde eram feitos os rituais diários, iria preparar o sistema para entrar, ele iria se lavar, iria trocar a sua roupa. Nesse dia ele usaria uma roupa toda branca, não utilizaria a roupa do sumo sacerdote, mas uma roupa toda branca em reconhecimento e dizendo simplicidade, humildade e também pureza. Ele iria entrar com o incensário até o Santo dos Santos, Kadosh Kadoshim, que é a parte a gente conhece como lugar santíssimo, mas a expressão no texto é o Santo dos Santos. Ele iria entrar até ali e ia começar a fazer o processo de passar, aspergir o sangue, e ia vir de dentro para fora, tirando, entre aspas, aquele peso e simbolizando aquele peso do pecado está no santuário, e agora ele precisa ser eliminado. Durante um ano, o pecador ia até o Senhor, e ao ele ir até o Senhor, ele levava o seu sacrifício, e aquele pecado era levado para dentro do tabernáculo, onde Deus falava assim: eu estou assumindo a culpa é do ser humano, mas eu estou assumindo a culpa. Eu expliquei semana passada que alguns sacrifícios até o sangue era jogado aqui no véu. Então durante um ano esse processo acontecia. Agora esse processo precisa ser tirado, porque Deus é santo. Então Deus não pode, a santidade e o pecado não podem existir no mesmo lugar. E Deus ele precisa tirar isso. Então ele vai exemplificar como? Fazendo essa limpeza. E essa limpeza requer sacrifício, porque o sangue tem a ver com vida. Era-se feito então toda a parte de tirar, fazer a limpeza, expiação por cada lugar, e daí se tirava do santuário o pecado, entre aspas, não que o santuário tinha pecado, mas a simbologia, para o povo entender. O santuário ele ficava exatamente no meio do povo, a casa de Deus ficava no meio do povo, e agora era preciso tirar do meio do povo o pecado, e também da vida de Deus. O que acontecia daí? Um dos bodes, acho que precisa só dar na imagem ali, Ângelo, dá uma recarregada na página, por favor. Um dos bodes, o que sobrou para Azazel, era colocado as duas mãos sobre a cabeça do bode, o bode que ainda estava vivo, e sobre ele era confessado toda a iniquidade dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e porá sobre a cabeça do bode, depois enviará o bode ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Depois de ter sido feito todo o ritual de limpeza, vinha um bode, o bode que tinha sobrado, colocava-se a mão sobre, e agora esse bode era eliminado do meio do povo, era enviado para o deserto, para morrer, exemplificando justamente que um dia o pecado será tirado do meio do povo. O ritual de purificação desse dia era a análise. O verso começa dizendo, o verso 29, vocês devem nesse dia refletir, vocês devem analisar a vosso coração, vocês devem passar em oração, confessando os seus pecados,
porque nesse dia o juízo iria acontecer. E aquele que não tivesse com seu coração contrito, a ideia deveria acontecer a mesma coisa que um bode, ser eliminado do povo. Teoricamente, só o bode precisava, mas se você não estava com a sua vida em ordem, era para mostrar justamente, se você não está com a sua vida em ordem, você vai ser eliminado do povo. Eu preciso estar com a minha vida em ordem. Esse era o ritual, resumidamente. Daí vai entrar a sua tarefinha de casa, porque nós precisamos entender por que é importante, ou quando ele começa. E agora você vai ter que anotar, porque a gente vai verso por verso, mas não vamos abrir, mas você anota o texto. Apocalipse capítulo 11, verso 15 e o verso 19, é dito o seguinte, na 7ª trombeta: o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. 7ª trombeta, verso 15, no verso 19, quando se toca a 7ª trombeta, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi visto a arca de sua... Quando era visto a arca da aliança? No dia da expiação, era o único dia que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo. E então João vê que é aberto a 7ª trombeta, culmina exatamente com o dia da expiação. A arca da sua aliança no seu santuário, e sobreveio relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte chuva de granizo. Onde eu quero chegar? Eu mostrei para vocês a sequência histórica de 6 trombetas e qual a aplicação para os nossos dias. A 7ª trombeta é um anúncio de que o dia da expiação começou. E como nós podemos ter prova disso? A prova disso está para nós quando começa o juízo celestial, em Daniel capítulo 7, o verso 9, o verso 22 e o verso 26. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7, verso 9. Verso 9, 22 e o 26. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. 22. Perdão. Estava lendo o capítulo 8, verso 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, e suas vestes eram brancas como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono era chamas de fogo, e suas rodas eram fogos ardentes. Verso 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. Veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Verso 26. Mas depois se assentará o tribunal para tirar o domínio, para destruir e consumir até ao fim. Falado de juízo no capítulo 7 de Daniel, após o quê? Eu pus alguns textos ali só para mostrar que não é só o livro de Daniel que vai falar de juízo. Fala tanto de juízo sobre o povo quanto o juízo pessoal. Mas após o que vem o juízo? Daniel capítulo 7 vai mostrar uma sequência de reinos, aonde você vê um leão alado, um urso com 3 costelas na boca, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e um animal terrível e espantoso. E na hora que ele está vendo o animal terrível e espantoso, esse tem 10 chifres, e desses 10 chifres surge um pequeno, que destrói 3 reinos, e esse chifre fala blasfêmias. E depois que aparece esse chifre, é dito o que nós acabamos de ler: põem-se os tronos, abrem-se os livros, e é feito o julgamento. Primeira ideia:
Um detalhe importante que é dito que o chifre pequeno reinará por 1260 dias. Próximo ponto. Então, o juízo tem que ser depois dessa data. Ok? Primeiro ponto que você não pode esquecer. Por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel 7, verso 28, termina assim. Aqui termina a explicação. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito se perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas palavras em meu coração. Termina o capítulo 7 de Daniel com questões ainda. Vem capítulo 8. Capítulo 8, verso 1. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Isso aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente. O capítulo 8 é para explicar o capítulo? Então, uma complementação. O que ele vê no capítulo 8, verso 1? Ou capítulo 8? Um bode e um? Quando aparece um bode e um carneiro? No dia da expiação. Tinha um bode, 2 bodes, um era para o Senhor, e também era morto um carneiro nesse dia. Então a linguagem que Deus se refere para Daniel nessa data tem a ver com o dia da expiação. Não somente isso, ele vê os dois se degradando. É dito no texto que o que é o bode, o que é o carneiro. É dito ali que vai ser o reino da Medo-Pérsia e depois o reino da Grécia. É dito. Depois aparece de um dos ventos um chifre, e esse chifre fala blasfêmia, e daí Daniel continua intrigado, e daí ele está questionando quando vai acontecer a purificação do santuário, até quando vai durar isso? E é dado para Daniel no capítulo 8, versos 13 e 14, é dito assim: depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão da qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então é dado mais um tempo. Primeiro, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Daí você joga para o cálculo profético. Agora é dado de novo, 2300 tardes e manhãs. Joga para o cálculo profético. Tem que acontecer depois de 2300 anos. Não vamos ter tempo de explicar dia e ano, mas eu prometo trazer isso no futuro para vocês. Tá bom? Termina Daniel. Eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão e não havia quem me atendesse. Ele continua inquieto, porque agora piorou a situação. E não sabe o que fazer. Começa o capítulo 9. No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que me foi constituído rei sobre Caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Ele foi pesquisar na Bíblia. Daniel não entendeu a profecia, ele foi pesquisar o profeta Jeremias. E daí, pesquisando para tentar entender a visão, ele entendeu que o tempo na Babilônia estava acabando. A desolação de Jerusalém, capítulo 8, verso 13, fala da desolação. Então ele está pensando que é a mesma coisa. E ele começa a fazer uma oração, uma das orações mais lindas da Bíblia, onde Daniel, que é considerado um homem justo, ele faz pedindo perdão por seus pecados e pelos pecados do povo. Quantas vezes nós oramos pelos pecados dos nossos irmãos e pelos nossos também? E daí, o capítulo 9, verso 24 a 27 aparece. O anjo Gabriel agora dá mais uma parte da profecia, que é para completar. Só que o que você precisa entender? Daniel capítulo 9, ele vai falar de 2 coisas. Uma sobre o ungido, o Messias, e outra sobre a santa cidade, e a construção dela e a destruição dela. O que está em azul? Santa cidade. O que está em amarelo? Sobre a questão do fim do pecado.
Conseguiram compreender? A profecia ela é dupla. Às vezes alguns só entendem que ela não é a mesma. Não é, ela é dupla. Uma é para a cidade e outra é para o fim do pecado. Começa ali, seu povo e para a sua santa cidade, e para acabar com a transgressão, para o fim aos pecados. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, ungir o Santo dos Santos. Sobre o Messias, sobre o pecado, saiba e entenda isso, desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62, as ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Então ele fala da santa cidade, Jerusalém. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, será cortado e não terá nada. Mas sobre a cidade, o povo de um príncipe que há de vir destruir a cidade e o santuário, e o seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolação, fora foram determinadas. Verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa da abominação virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Quando começa a datação? Saiba e entenda isso, desde que foi dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Vamos pôr isso aqui num gráfico que é mais fácil, né? Está aí o gráfico. Desde dado o decreto 457 até a vinda do ungido, 7 semanas e 62 semanas. Depois você calcula na parte histórica, é incrível como dá certinho. Mas vamos continuar. Depois que passou as 69 semanas, virá o ungido. Lembra que o nosso calendário tem um erro, tá? Jesus ele não morreu no ano 30. Ele veio cerca de 3 anos antes de Cristo. Interessante, né? Ele vem 3 anos antes de Cristo. Então ele nasceu provavelmente 3 antes da Era Comum. No ano de 27, Jesus ele é batizado. Na metade da semana, ele morre. E é dito, haverá uma semana. Na metade da semana, o ungido será cortado, será morto. E ele fará firme aliança com muitos. Depois, no final dessa semana, fará firme aliança com muitos. 3 coisas marcam o final, o ano 34. 3 coisas: apedrejamento de Estevão, conversão de Paulo e o evangelho ser pregado para os gentios. Fará firme aliança com muitos. Conseguimos dar um início para a datação profética. Tá, e o que isso ainda vai afetar? Quando é o dia da expiação? Depois de 2.300 anos. Nós temos o início, agora põe 2.300 anos. Pronto, você tem seu calendário agora. Da restauração de Jerusalém, coloca 2.300 anos, nós temos uma data, 1844. É a data, é o ano, aonde começa o dia da expiação. Termina o capítulo, termina a 6ª trombeta, é aberto o livro de Daniel, na profecia, o capítulo 11, é aberto o livro de Daniel. Quando se abre o livro de Daniel, começa a se estudar e compreender que, no ano de 1840, o dia do juízo se aproximava. O dia do juízo estava próximo. E um homem chamado Guilherme Miller começa a pregar
e falar: o dia do Senhor se aproxima. Só que para eles, naquela compreensão, naquela época, o que precisava ser purificado era o quê? A terra. Eles não tinham entendido que o que precisava na verdade ser purificado, o que precisava ser analisado era o quê? O santuário celestial, que era um antítipo. O que tinha aqui na terra era um tipo do santuário que existe no céu. Houve o grande desapontamento no dia 22 de outubro de 1844, por causa que estavam aguardando uma purificação aqui na terra. Mas daí eles entenderam, quando voltaram a estudar a Bíblia, que não falava daqui da terra, mas falava do céu, e que Deus tinha começado o seu juízo. Que Deus tinha começado. Por que a mensagem de juízo é importante para mim e para você? Tem uma data no ano que todos os alunos têm medo. Na verdade, é aqueles que devem, né? Qual é, Felipe? Conselho de classe. Você gostava do conselho de classe, Felipe? Não sei porquê, Felipe. Se você é um bom aluno, você nem se preocupa com o conselho de classe. Seu nome nem é passado no conselho. Agora, se você é um aluno que você tem um débito, e às vezes um débito muito grande, e você deve para alguém, ou para outro, ou 2, ou 3, ou 4, cara, nunca vi, aquele aluno se transforma, aquele aluno te ama tanto, os professores estão até rindo, né? É como se fosse um conselho de classe, vamos dizer assim, o dia do juízo. Se você não deve nada, o seu nome é lido, e Jesus vai falar: eu paguei o preço, eu substituí ele, está limpo. É o dia do perdão, seu nome é riscado de qualquer coisa que esteja relacionada à morte. Mas agora, se você não aceitou Jesus como seu Salvador, se você falou: não, eu prefiro eu me apresentar diante de Deus, o teu nome vai ser lido, e ele vai falar assim: ele não me aceitou, está por conta dele. Por conta dele. Ele quer se apresentar com as roupas dele, do jeito dele, ele quer apresentar seus atos, suas obras, então deixa ele. E daí seu nome é riscado, não de qualquer coisa que esteja relacionada com a morte, mas sim no livro da vida. Porém, Apocalipse capítulo 14, e a partir do capítulo 12 do livro de Apocalipse, todas as cenas têm a ver com o dia da expiação, que é muito interessante, porque o dia da expiação é justamente uma demonstração do grande conflito, aonde o pecado precisa ser eliminado do povo, e um ser que leva a culpa é expulso do povo. Em Apocalipse 14, depois de aparecer o dragão, a primeira besta e a segunda besta, que está tão em alta o assunto, seria tão legal também esse assunto, né? Talvez a gente vai considerar aí, mas o dragão, a primeira besta, a segunda besta que aparecem, vem de novo a imagem de juízo, no livro de Apocalipse. E quando você lê lá no Apocalipse 14, aparece um anjo, um mensageiro, não com uma trombeta, mas com uma mensagem. Qual é essa mensagem? Qual a mensagem? Cadê? Vi um outro anjo pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, para todo mundo. Qual é essa mensagem?
dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Primeira mensagem: adoração e reconhecimento quem Deus é, porque o juízo chegou. Segunda mensagem: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações o vinho de sua fúria. Segunda mensagem: os reinos deste mundo não têm vez. Babilônia caiu. Babilônia é a representação máxima de todos os poderes deste mundo. Caiu a Babilônia, e tudo que está junto com ela vai cair também. Terceira mensagem: seguiu-se este outro anjo, terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Terceira mensagem: o problema do pecado vai ser resolvido aqui, Satanás vai ser eliminado, a primeira, a segunda besta vai ser eliminadas, você vai continuar lendo ali o texto, tudo isso será eliminado. Mas é o seguinte: Babilônia será destruída, mas é o seguinte: se você quer estar no segundo grupo, tu vai junto, e tu vai ser destruído também. A terceira mensagem angélica é para nós, que vivemos neste período, porque 1844 já passou, então a gente já vive a época do juízo. E eu termino com duas questões. A primeira: é tempo de reflexão. Eu terminei semana passada falando isso, e eu volto a afirmar: como está a sua vida? Se o juízo de Deus, e lá no verso 29, quando fala sobre o dia da expiação, era um dia de contrição, um dia de você refletir como está a sua vida. Como está a sua vida com Deus? Não é com o pastor, não é com a igreja, é com Deus. Não há tempo a mais a perder. Se 1844 marca o início do dia do juízo, depois disso só tem uma festa, que é Tabernáculos. E é o Danilo que vai falar semana que vem. Não percam. Mas se é isso que falta, só falta Tabernáculos, nós irmos morar com o Senhor, porque nós somos tão mornos espiritualmente, vivemos uma vida tão medíocre e não acertamos nossa vida com Deus. Ou é sim ou é não. Não dá para servir a dois senhores. Nós precisamos acertar a nossa vida, nós precisamos tomar a decisão, e é hoje o tempo de sua salvação. Porém, há uma segunda mensagem que é para nós também. A primeira é referente ao juízo, nós estamos acertados com Deus. A segunda, parou de funcionar, passa para mim. A segunda é de anúncio. Aqueles 3 mensageiros somos nós também. Nós temos essa mensagem de pregar a todo mundo que o juízo de Deus começou, e quem não adorar a Deus será destruído. Essa mensagem é para a nossa família, essa mensagem é para os nossos amigos, essa mensagem é para os nossos vizinhos. Isso me traz uma identidade, porque não basta somente eu saber, eu tenho que anunciar, eu tenho que falar da graça e do amor de Cristo, e que Deus tem um povo que o adora, um povo que o busca, um povo que entendeu a graça e o amor, mas entende também que aquele que não está com Deus é eliminado. E Deus trouxe essa mensagem de graça e paz a todos nós. É nossa função anunciar. Nossa função não é ficar somente sentado aqui. Nossa missão é falar para os outros. De várias formas você pode falar, mas você tem que anunciar. Eu tenho que anunciar. Porque depois disso, eu acabei de falar, só tem Tabernáculos, a volta de Jesus. Depois que passa todos os reinos, só tem volta de Jesus. Não tem coisa a mais.
E cansa viver neste mundo. Eu não sei você, eu estou cansado de viver neste mundo. É pecado o tempo todo, é coisa ruim o tempo todo, é desgraça o tempo todo. Só que para Jesus vir, o Evangelho precisa ser pregado a todo o mundo. E se eu não faço a minha parte? É minha função. E o dia do juízo está aí para justamente lembrar que eu vivo nos poucos segundos que sobram deste planetinha. E se eu não me preparar e preparar as pessoas que estão ao meu redor, vai acontecer a mesma coisa com o bode, com o dragão, com a besta, primeira e segunda besta, e com Babilônia. Será eliminado do meio do povo. Deus podia só ter falado assim, se virem. Mas o legal é que Deus ele dá um spoiler de tudo que acontece, justamente para ninguém falar assim, não sabia. Eu não sabia. Todo mundo tem a oportunidade de saber. E Ele me chama e te chama para falar desse amor e dessa graça, para falar desse tempo em que vivemos e quão urgente é esse tempo para nós. Meu convite para você hoje, primeiro é acertar a sua vida se tem alguma coisa faltando, e o segundo é se levantar e pregar, anunciar que Deus, Ele ama a cada um de nós, e logo logo Ele vai voltar para estabelecer seu reino. Feche seus olhos para nós orarmos. Senhor, a Tua palavra ela é viva e eficaz, a Tua palavra ela vem para nos transformar, e que a Tua palavra ela crie dentro de nós essa vontade de estar perto de Ti, acertar a nossa vida se há algo que precisa ainda ser sondado, mas também que Tua palavra venha nos motivar a testemunhar de Ti para os outros. Senhor, vivemos num tempo, nos últimos dias, e se o Senhor não voltar hoje, amanhã, nós queremos estar preparados mesmo assim. Por isso, o Teu Espírito trabalha em nosso coração, para vivermos a Tua palavra. É em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém.